Essa ideia de fazer um filme meio metalinguístico em que um ator interpreta ele mesmo ou que se confunde o que é filme, o que é ficção e o que é realidade dentro daquele filme, isso tudo não são ideias novas. Mas no caso é o Nicolas Cage. E o Nicolas Cage é muito legal, por isso eu precisava ver esse filme. Antes de começar a falar sobre o filme em si, eu queria dizer que eu fico muito feliz com a aparição desse filme, justamente por ser um gênero, um subgênero da comédia que está meio morrendo nos últimos anos, que é o besterol. Isso tem muito a ver com o que eu venho falando bastante para vocês. O público está cada vez mais cético, o público ele quer cada vez mais só o realismo é o que importa, todos os filmes precisam ser lógicos ou coisa do tipo. E o besterol é daqueles subgêneros ou gêneros que fogem completamente de uma lógica, porque a comédia parte do absurdo no besterol. E por isso eu fico feliz com esse filme aparecendo, espero que ele faça sucesso. Não é a nova obra-prima da comédia, mas é um besterol, digamos, que funciona muito bem. Funciona muito bem justamente por explorar mais do que o seu ator, mais do que um personagem ou que uma pessoa real interpretando ela mesma, mas interpretar a persona Nicolas Cage, que mais do que o ator ou que um personagem é a persona construída por esse ator. Então o Tom Gormican, que é o diretor aqui do filme, ele vai explorar bastante a própria atuação dentro da atuação. Aqui não é o Nicolas Cage que parece uma pessoa real, não é que ele tá meio deslocado dentro do filme, como acontece muitas vezes nesse tipo de filme, quando a gente tem, teoricamente, um ator vivendo dentro daquele filme, vivendo ele mesmo, esse tipo de coisa. Aqui é um Nicolas Cage que atua de uma forma que ele deixe claro para o público que é uma atuação, e não uma atuação qualquer, mas uma atuação que vai trazer todas aquelas características que ficaram muito populares com a persona Nicolas Cage, então até em parte do exagero, ou alguns momentos um pouco mais forçados, que eu sinto que o filme faz isso de uma forma muito proposital. Talvez em alguns momentos esse seja até o problema do filme, ele quer se levar muito para um lado meio camp, meio trash, sabe, aquele negócio de ser meio vergonha alheia, meio ruim até em alguns momentos propositalmente, só que não é algo que acontece de uma forma muito natural, como eu disse, é algo proposital, só que ainda assim eu acho que de forma geral é um filme que ele entende muito bem da metalinguagem que ele está querendo construir. Por mais que em linhas gerais a gente já saiba mais ou menos o que esperar desse filme e onde ele vai dar, justamente por já conhecer esse tipo de filme, por não ser uma ideia nova, como eu já disse. Então a gente sabe quando ele vai entrelaçar e como ele vai entrelaçar um filme dentro do filme, digamos assim, ou o que aquela realidade de repente vira um filme, por mais que em alguns momentos ele misture isso bem. Tem alguns momentos do filme que eu até me questionava, tá, mas isso era para ser atuação, isso é um filme dentro do filme, ou isso é a realidade dentro desse filme? Parece meio confuso, mas quando você assiste o filme, você entende um pouco melhor. Porque é um filme que vai se debruçar completamente nessa metalinguagem de Hollywood falando sobre si mesmo, na figura do Nicolas Cage, na figura de um ator que teve que tomar várias decisões, digamos, ruins de papéis durante a carreira, porque ele ficou falido, ele meio que se perdeu como ator dentro de Hollywood, e um cara que era um ótimo ator promissor, que tinha ganho Oscar no começo de carreira e sendo indicado para outro, de repente começou a fazer um monte de filme um atrás do outro, a maioria deles muito ruins ou, digamos, minimamente questionáveis. E ele vai brincar justamente com isso, né? Quando um ator, principalmente um ator que teve essa carreira do Nicolas Cage, quando ele deixa de ser ator realmente, quando ele volta para a vida real, tem como esse cara deixar de atuar ou a vida real dele já virou quase como um filme dentro do filme? Então é essas várias lógicas que sempre vão rodar em torno da metalinguagem e da persona Nicolas Cage que o filme vai trabalhar. E a partir disso, ele vai trazer, claro, aquela trama de suspense, espionagem, que vai fazer mais uma brincadeira até meio óbvia sobre um ator poder ser um espião porque ele sabe atuar, esse tipo de coisa. E é o filme, mais uma vez, entrando dentro de um outro filme, do filme que eles estão escrevendo,
que vai acontecer dentro dessa vida real deles. Então, toda a lógica do filme vai ser sempre em criar novas metalinguagens. Vai ser sempre uma metalinguagem entrando dentro da outra e quase sempre do cinema falando sobre ele mesmo, ou do Nicolas Cage falando sobre ele mesmo, ou do filme falando sobre o Nicolas Cage. Mas eu não nego que, por gostar bastante do Nicolas Cage, como eu disse, eu gosto de alguns filmes dele, e eu gosto da persona Nicolas Cage, por mais que ele tenha feito grande parte da filmografia dele seja muito ruim, é interessante ver ele se divertindo, parece, interpretando a ele mesmo dessa forma. E há piadas referenciais aqui muito boas, principalmente, até meio óbvias, é verdade, mas direcionadas claramente para quem é muito fã do ator. Eu acho que se você gosta muito do Nicolas Cage, esse filme com certeza é o filme certo para você, principalmente porque vai ter referências a vários e vários filmes dele, em um filme onde todo mundo, ou boa parte dos personagens, vai tratar o Nicolas Cage quase como se fosse um deus na Terra. Então é mais uma vez o filme brincando consigo mesmo, falando assim, olha, essa é a nossa figura, esse é o nosso personagem central e todo mundo ama ele, você tem que amar o Nicolas Cage, até criando uma certa referência como o filme vai se vender para nós. Essa ideia de você que ama o Nicolas Cage, você precisa assistir a esse filme. Talvez o meu maior problema aqui é que o filme ele brinca muito com essas metalinguagens, mas em muitos momentos acaba caindo meio que no óbvio, no mais fácil de se fazer. Não tem tantas ideias novas, sobretudo no que como usa a linguagem cinematográfica. Então é um filme que ele acaba fazendo essas piadas com Hollywood, falando, esse filme é o filme que Hollywood gosta porque consegue vender para vários públicos, esse tipo de coisa. E no final ele acaba tomando o mesmo rumo. Então é quase como se ele tivesse essa autoconsciência, mas não conseguisse fugir muito daquilo, ou criar muito nada de novo em cima daquilo. Claro que toda a ideia de metalinguagem, por exemplo, acho que o melhor exemplo é a franquia Pânico, sempre vai causar discordâncias e vai ser muito relacionado com as referências de cada um e com como cada um se diverte com essa metalinguagem, se diverte com esse tipo de piada. Aqui, de forma geral, eu achei um filme razoável, mas com piadas muito boas e que vai funcionar muito bem para quem é fã do Nicolas Cage. Eu acho que é, pelo menos, uma diversão garantida, por mais que ele não proponha nada de novo, como ele até sugere. Ele se vende como um filme meio diferente, que vai fazer várias brincadeiras, uma sátira a Hollywood e tal. No final, ele acaba caindo meio que pro senso comum, pro óbvio. Mas ainda assim, é uma experiência bastante divertida e, como eu disse várias vezes, quem é fã do Nicolas Cage vai querer assistir esse filme, com certeza. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se você já viu, se você quer ver, se você gosta do Nicolas Cage ou não, o que você acha dele, o que você acha da carreira dele. Por hoje é isso e corta.